já chegaram. Está faltando só a Elaine entrar e a gente já começa. Isso. Então, vamos lá, gente. A lei da acessibilidade. A lei da acessibilidade, ela é composta por 10 capítulos, tá? E 27 artigos. Então, é o que eu falei, para quem quiser aí, tem que pegar um dia que está disposta, que está animada, para pegar para ler essa lei, tá? O que ela vai garantir? Principalmente a lei de acessibilidade. O objetivo dela é garantir toda a infraestrutura que deve ser implantada para garantir tanto o conforto quanto o bem-estar da pessoa que possui algum tipo de deficiência ou limitação, tá? E é interessante a gente observar que quando nós falamos de pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação, a gente pensa que é uma parcela muito pequena da sociedade. Porém, o IBGE, em 2016, ele fez um levantamento e observou que 15% da população vai apresentar algum tipo de deficiência. E quais são as deficiências? A gente tem a deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora e a deficiência mental. Então, esses são os 4 tipos de deficiências que a gente observa: auditiva, visual, motor e mental. E 15% da sociedade vai ter esse problema. Então, quando eu falo aqui, ó, nesse valor, eu estou falando em 45,6 milhões de pessoas. Aqui é o censo de 2010, tá? É um censo um pouquinho mais antigo, essa fonte. Mas eu observo o quê? Pessoas com problemas motores, né? Que são pessoas que andam com cadeira de roda ou tem algum tipo de comprometimento motor. São 13 milhões de pessoas. Quando eu falo de pessoas cegas, eu estou falando em 35 milhões. Não é muita gente, pessoal, muita gente. E quando eu falo de pessoas cegas, a gente vai falar mais sobre elas, porque tem aquelas que nascem, né, cegas devido a algum problema, mas por que que o número de cegos é tão alto assim? Porque você vê, ó, 35, as outras deficiências, 13, 10, 2,5. Por que que os cegos são tão, o número é tão expressivo? Porque aqui, entre os cegos, tem os que nascem cegos e tem aqueles que se tornam cegos. E o que faz a pessoa se tornar cega? Um dos principais fatores, diabetes não controlada. Pessoa que tem diabetes, que não controla, ela perde a visão. Por isso que esse número é tão expressivo. Então, gente, a diabetes não é brincadeira. Ela é um dos fatores que leva a esse problema aqui ser tão grande, tá? Tanto é que vocês vão ver que é uma das sociedades mais bem estabelecidas, né? Que a gente vê, por exemplo, Franca tem o Instituto dos Cegos aqui, né, no Boa Esperança. Então, por quê? Porque eles são uma comunidade muito organizada, né? É uma comunidade muito politizada, que é muito bem estruturada quando a gente compara com as outras, tá? Eu tenho também, pode falar, Luciene. Levantou a mão? Isso. Então, com respeito ao que a professora está falando sobre diabetes, meu pai tem diabetes e a visão dele foi comprometida. Então, ele precisou fazer tratamento, mas ele enxerga pouco, muito pouco. E por causa do diabetes, já afetou também os rins, que ele tem insuficiência renal,
e começou a fazer a hemodiálise. Então, como a professora está falando, né? Essa doença, ela vai matando, né, a pessoa aos pouquinhos, vai definhando, né, aos poucos. Então, assim, eu sou prova viva disso e eu deixo esse incentivo, né, para quem não tem, se cuidar e para quem tem, cuidar também, porque é muito difícil mesmo conviver com pessoas que têm essa doença. Obrigada. Eu que agradeço, Luciane, você compartilhar com a gente. É muito bom esse tipo de comentário, porque às vezes a gente fala assim, diabetes, tem que cuidar, não tem que cuidar. Tem gente que põe como algo menos importante. E, gente, é real. O problema existe. Olha os números. É só você ver que você observa que é muito sério. Pode falar, Vanessa. Eu só vou pedir para você ativar seu som, que a gente não está te ouvindo. Peraí, deixa eu mandar a solicitação. Ativa aí, eu pedi para você ativar o som. Vê se agora vai. Aqui. Deu certo? Isso, agora deu certo. Tá ouvindo agora? Tô, pode falar. Tá ouvindo? Então, por conta do diabetes também, o meu pai, ele é amputado, por não ter cuidado. Então, assim, às vezes a gente acha que é uma doença que não tem muito a ver, mas é séria. E ele também não enxerga direito por causa disso. Então, ele, faz uns 3 anos atrás, ele amputou o pé direito. E usa prótese, anda para todo lado, mas, assim, as sequelas é grave. Então, é muito cuidado e levar essa doença a sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós vamos ter uma aula, se eu não me engano, é no próximo módulo, que a gente vai entender como que a diabetes funciona, por que que ela é tão séria e como que a gente pode prevenir. Porque a pessoa que tem diabetes, às vezes ela fica igual criança, né? Comendo doce escondido, achando que isso vai resolver o problema dela, acha que é brincadeira, mas não é. É igual as meninas falaram, a Luciene, a Não é. Vanessa, é muito sério. E quando a pessoa ainda perde parte da Pois é. visão, ainda tá bom, porque ela ainda consegue fazer muita coisa. Agora, quando eu falo que a pessoa é Verdade. cega, ela perde 100% da visão. Aí, pessoal, é começar uma nova vida. Você tem que aprender a ler de novo, porque você tem que aprender braille, né? Que são aqueles pontinhos que tem. Você tem que reaprender a andar na sua casa, reaprender tudo, né? E é mais difícil a pessoa que perde a visão do que a pessoa que nasce cega. Porque a pessoa que nasce É. cega, ela já nasce com uma percepção assim, ela não sabe o que, ela nunca soube o que é enxergar. Então, assim, ela tem, por exemplo, o sentido da audição mais aguçado, ela tem a parte tátil, né, mais aguçada, mais sensível. Agora, a pessoa que perde a visão, ela demora muito para se adaptar. E a pessoa tende a ficar muito deprimida porque perdeu a visão, né? O estilo de vida que ela tinha, ela perdeu. Então é muito sério, tá? Obrigada, viu, meninas, por compartilharem aí conosco. E além dos cegos, pessoal, a gente tem também os surdos, né? Que são 10 milhões, eram 10 milhões em 2010. Então, a gente fala aqui em língua de sinais, que é a forma de comunicação deles, e a deficiência mental, que é 2,5 milhões. Então, quando eu falo em deficiência mental, você fala assim, a gente tem poucos deficientes mentais, mas esse número, ele é bem maior, tá? Hoje em dia, a gente está observando aí que está aumentando muito o número de pessoas com deficiências mentais. E além dos deficientes mentais, está aumentando muito pessoas que entram em crises emocionais, crises psíquicas, e acabam indo parar em lares, né, como Allan Kardec, esse tipo de lugares, para tentar fazer um tratamento um pouco mais agressivo, tá?
Vamos lá, então. De acordo com o Planalto Central, qual que é a lei brasileira de inclusão da pessoa deficiente? O que ela garante para a pessoa? Primeiro, um cadastro de inclusão. O que esse cadastro de inclusão vai fazer? Ele garante, meninas, que essa pessoa ela seja incluída na sociedade. Isso é muito mais do que eu fazer com que ela tenha bem-estar, que ela consiga ir e vir. Eu quero que essa pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela possa ter uma vida o mais normal possível, né? Que ela consiga trabalhar, consiga se relacionar, consiga ter um transporte público, né? Para poder ir e vir. Então, tudo isso faz parte desses cadastros, tá? Eu vou ter também políticas públicas direcionadas, porque eu preciso de toda uma legislação que garanta o atendimento dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa que ela é cega, ela mora lá na estação. Como que essa pessoa que não enxerga, que ficou cega, por exemplo, por conta da diabetes, como que ela vai conseguir sozinha vir parar aqui no Instituto do Cego? Então, eles têm transporte, né? Até essa pessoa aprender a andar na rua, até essa pessoa aprender a usar bengala, tudo mais, eu tenho políticas específicas de transporte e de várias outras coisas para essa pessoa. O que mais que eu preciso também? De política pública direcionada. Quando eu falo em pessoas que têm problemas mentais, eu estou falando num público que precisa fazer exames periódicos, acesso a medicamentos diferenciados. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração a limitação, né? A diferença de cada um. Então, eu preciso de políticas que garantam esses direitos. O que mais? Atendimento prioritário em órgãos públicos, né? Que é a fila preferencial. 10% das vagas em hotéis com acessibilidade. Então, tanto hotéis quanto qualquer tipo de lugares, né, até mesmo ônibus, eles têm que ter um percentual reservado para pessoas com algum tipo de deficiência ou que seja acessível, tá? Para eles. Isso é assegurado. Esse aqui que eu acho um dos mais relevantes, auxílio inclusão, para que essa pessoa entre no mercado de trabalho. Então, dependendo do tamanho da empresa, ela tem um percentual de empregados que tem que ter algum tipo de deficiência. Por isso que às vezes a gente olha lá, Savenhago está contratando pessoas com deficiência. Magazine Luiza está contratando pessoas com deficiência. É uma obrigação legal, as empresas têm que ter um percentual de funcionários que tenham algum tipo de limitação. Isso é excelente, porque se você tem que ter esse funcionário, não é só ter para você pagar para ele ficar lá sem fazer nada. Não, você integrar ele fazer algum tipo de função, ele ter um trabalho mesmo. E isso para a pessoa, gente, é sensacional, porque a pessoa ela se sente útil, ela sai para trabalhar, ela vai ter contato com colegas de trabalho, isso dá uma qualidade de vida sensacional para a pessoa, né? Quando vocês forem procurar, né, às vezes vocês vão auxiliar alguém que está procurando vaga de trabalho, são PCD, né? Vagas para PCD. O que é o PCD? Pessoas com deficiência. Então, são essas vagas específicas, tá? Não adianta a gente ir lá ver uma vaga ótima, mas está escrito PCD na frente. Não adianta você se candidatar. É só para pessoas que têm deficiência mesmo, tá? Tem que ser comprovado através de laudo e tudo mais, tá? O que mais que existe? Existem penas legais, né? Consequências para quem discriminar as pessoas com deficiência. Então, gente, a discriminação é uma coisa que não tem mais lugar, tá? Nunca devia ter tido, né? Mas hoje em dia não tem lugar para pessoas preconceituosas, pessoas que vão discriminar.
Hoje, gente, todo mundo tem direito a acesso, a ser respeitado. Aí eu falo, a gente não é obrigada a concordar com ninguém, mas respeitar, sim. A gente tem essa obrigação, tá? Vagas em processos seletivos de ensino superior. Assim como eu tenho uma cota de pessoas negras, né, nas universidades, eu tenho também uma cota para pessoas com deficiência, tá? Só a gente correr atrás, ver quanto que é essa cota, mas eles têm esse direito, tá? O que mais que tem direito? Acessibilidade e reforma das calçadas como responsabilidade do poder público. Então, se eu estou cuidando de uma pessoa que é cadeirante, eu posso, claro, gente, eu estou falando que é direito, mas você tem que entrar muitas vezes judicialmente, correr atrás, não é algo tão, é um direito, mas é um pouco trabalhoso para vocês conseguirem isso. Mas a reforma da calçada, para ele ter essa acessibilidade, conseguir andar no espaço ali, é de responsabilidade do poder público, tá? Eu não vou saber, provavelmente é da prefeitura, mas eu não vou conseguir falar para vocês onde vocês têm que ir para procurar. Eu não tenho essa informação, tá? Mas é um direito assegurado. Dá trabalho, você tem que ligar lá, ligar na prefeitura, acho que eles vão conseguir informar quem vocês devem procurar. E junto com a reforma da calçada, entra também a pintar, né, que a vaga é específica para deficiente ali, que não pode estacionar o carro. Tudo isso também você pode solicitar junto à prefeitura. Para quem pratica algum tipo de esporte, né? A pessoa, quando ela é um esporte, né? Quando é um esporte paralímpico, ela tem direito a 3 vezes mais recursos para praticar esse esporte, tá? Luzia, você levantou a mão, gostaria de comentar alguma coisa? Sim, gostaria. Pode falar. Eu cuidei do meu irmão que era cadeirante. Uhum. Ele deu uma trombose silenciosa e muito forte. Então ele amputou a perna. Foi muito difícil fazer com que ele se erguesse, se levantasse, porque ele perdeu totalmente o controle e a noção. Então eu tinha muito medo de levantar até para tomar o banho. Então, essa pessoa assim, de cadeira de rodas, ela perde toda a sensibilidade de querer comer, de beber, entra em assim, tipo de depressão muito forte. Então, o tempo que ele ficou comigo, eu não levei ele muitas vezes no médico, não. Eu cuidei dele muito bem, dei sobre a alimentação, sobre os remédios, até embora os meus irmãos mais velhos já tinham entrado na justiça sem eu saber para colocar ele no lar. E com tudo isso, todos os irmãos teve que assinar, mas de menos eu não assinei, que eu não queria levar esse tipo de peso para mim, que eu estava cuidando dele muito bem. Uhum. Assim que ele entrou no lar, ele já começou a negar de tomar os remédios. E eu notei muita diferença. Aí voltou do lar para casa minha novamente. Aí nisso, meus irmãos não quis cuidar dele. Voltou com ele para o lar novamente. E lá ele paralisou, não tomou os remédios, chegou assim, ficar a situação mais grave, chegou a fazer hemodiálise, chegou a fazer tudo. E nisso que ele ficou entubado, ele ficou muito ruim. A única coisa que ele me pediu é porque eu cuidasse dele. Mas eu falei sim que cuidaria, mas infelizmente ele veio a falecer. É muito triste, Luzia. Eu falo, quando a gente tem que cuidar de alguém da família, acho que até a gente já comentou sobre isso, né? Quando o cuidador é um familiar, é muito pesado, porque além do serviço, né, do cuidar do paciente, essas questões familiares é muito difícil, tá? E vocês, Sim, se vocês forem cuidar, vocês vão... Obrigada, viu, Luzia, por compartilhar conosco. nada. E vocês vão observar, meninas, que principalmente quando a gente fala de pessoas que têm
deficiência visual e auditiva, a família, ela prende muito essa pessoa dentro de casa. É muito difícil porque eles consideram, é um preconceito familiar antes de qualquer coisa, né? Eles acham que a pessoa tem que ficar só fechada. Se você for conversar, né, para quem sabe língua de sinais, eu não sei, eu já convivi com quem sabia, mas eu mesmo não falo língua de sinais. Eles reclamam muito disso, porque às vezes a família tem alguém da família que é deficiente auditivo ou visual, eles trancam essa pessoa dentro de casa e essa pessoa não tem acesso a nada, ela não aprende Libras, que é a língua de sinais, não aprende a ler em braille, então você está inutilizando a pessoa. E quando você entra, é muito difícil, porque essas pessoas são pessoas extremamente carentes, tá? Muito carentes, muito dependentes. E a gente observa a diferença de quando você tem a pessoa com a mesma deficiência, mas ela é extremamente estimulada. Ela vai para esses institutos que vai ensinar a Libras, vai ensinar Braille, ensina a pessoa a andar com a bengala, né, para quem é cego. Gente, isso dá uma autonomia para a pessoa consegue ter uma vida bem mais satisfatória, tá? Então, é muito, muito importante a gente ajudar e fazer parte desse processo de conscientização e ajudar essas famílias, né, a se abrirem. Porque você não consegue, gente, a pessoa que prende a pessoa deficiente dentro de casa, a família que prende essa pessoa dentro de casa, está arrumando um problema para si própria. Porque essa pessoa, ela precisa ter independência, ela precisa correr atrás das coisas. E eu vou falar para vocês, é difícil, mas é possível. A pessoa cega ou com qualquer outro tipo de deficiência ter acesso às coisas, ter uma certa medida de independência, mas ela precisa ser estimulada. Isso é essencial, você tem que estimular essa pessoa, tá? Aqui, o que mais que é um direito da pessoa com deficiência? Plena acessibilidade para pessoas surdas adquirirem a CNH. Elas podem dirigir, gente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, tá? As pessoas com deficiência intelectual, com problemas mentais, elas passam a ter mais direitos em decisões apoiadas. Ou seja, a pessoa que ela tem uma deficiência intelectual, ela passa a ter direito também a assistências, tá? Que a gente vai ver quais são esses direitos. Então, o principal direito, essa plaquinha a gente conhece muito bem, que é atendimento preferencial, né? Para idoso, gestante, mulheres portando criança de colo e pessoas portadoras de deficiência, tá? Elas têm direito não só a atendimento preferencial, mas também a vagas preferenciais, tá? Em estacionamento, esse tipo de coisa. E a lei de acessibilidade, ela vai garantir a pessoa com deficiência ou mesmo com a mobilidade reduzida, tá? Viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Ou seja, não é porque a pessoa tem uma deficiência, tirando, claro, a deficiência intelectual, né, nesse caso. Ela pode ter participação social, ela pode votar, ela pode fazer parte, ela, né, faz parte do censo, ela pode sim exercer o direito de cidadania, opinar sobre várias questões, tem direito a dirigir e tudo mais. Ela só precisa adaptar a vida, tá? Uma pessoa com deficiência, ela precisa de adaptação, mas ela pode muito bem ser independente. E quando eu falo de pessoas com deficiência intelectual, tá? O que eu preciso me lembrar? Essa pessoa, eu preciso tomar alguns cuidados, né? Falar, gente, isso é muito engraçado, porque isso acontece. A pessoa, ela é deficiente visual. A pessoa vai conversar com ela, conversa gritando.
A deficiência dela é visual, não é auditiva. Vocês podem falar num tom normal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Falar num tom normal. O que mais que eu preciso? Sempre se identifique, tá? Quando você está se aproximando dessa pessoa. Porque às vezes as pessoas cegas, elas precisam muito de apoio. Por mais que elas sejam independentes, elas precisam de alguém que cuide delas. Tem uma amiga que ela cuida de 2 mulheres que elas têm deficiência visual e elas moram sozinhas, né? A família, infelizmente, não apoia. Eram 3 irmãs, só uma enxergava. E morreu justo a irmã que enxergava, ficou as 2 irmãs cegas. Então, elas moram sozinhas e vai um cuidador que passa meio período com elas. Então, às vezes, essa é uma oportunidade de vocês, né? Vocês podem ir, por exemplo, no Instituto do Cego e falar, ó, estou procurando emprego, se tiver alguém que está precisando de cuidador, eu posso ir lá, né? Se prontificar. Então, esses são os cuidados que você tem que ter. Sempre se identificar quando chegar perto dessa pessoa, falar que está saindo. Pessoa que não enxerga, você precisa estar descrevendo o que está acontecendo em volta para ela, tá? Elas gostam muito que você fale, por exemplo, que roupa, qual que é a cor da roupa que eu tô? Mesmo quem nasceu cega não sabe o que é cor, elas gostam de saber, eu tô usando vermelho, eu tô usando que cor? Porque elas muitas vezes identificam a roupa pelo tato, mas elas gostam de combinar, então elas gostam que você descreva a cor da roupa para ela, tá? Indicar se tem algo na frente delas. Se vocês estão acompanhando essa pessoa num passeio e tem um grupo de pessoas, apresente as pessoas, né, para que tenha integração. Por exemplo, se você for andar, caminhar com uma pessoa cega, sempre indicar, para um pouco antes no meio-fio, falar, ó, aqui tem um meio-fio, cuidado, esse tipo de orientação. Se tem uma escada, para, fala assim, ó, aqui tem uma escada com vários degraus, ou ó, aqui tem uma escada com só 2 degraus, para facilitar a locomoção dessa pessoa. Por sempre perguntar se ela está precisando de alguma coisa. Tapete também, tá? Se vocês forem ajudar na casa de uma pessoa com deficiência visual, tirem o tapete, gente, é pedir para essa pessoa ter um acidente doméstico, tá? Sempre oferecer o cotovelo dobrado, o braço para ela se apoiar. Perguntar o lado que a pessoa deficiente, ela tem um lado de preferência. Falar assim, você prefere pegar nesse lado ou no outro lado? E oferecer o braço para ela poder se apoiar, tá? O que mais? E uma coisa que a gente precisa estar à vontade, e acontece muito quando você está ao lado de pessoas deficientes, a gente fica desconfortável, às vezes falar assim, ó, você viu o que aconteceu com a fulana? Falar, nossa, olha que legal essa música, a gente fica constrangido, tá? Mas não precisa, gente. A pessoa cega, ela usa esses termos com naturalidade, então vocês também podem usar, tá? E algo também que é assegurado para a pessoa com deficiência visual desde 2006 é que ela tenha um cão-guia, tá? Ou um treinador voluntário, né? Que possa ter acesso, né? Ajude ela a treinar um cão, que seja, tem que ter a raça específica e tudo mais. Se a pessoa que vocês estão cuidando tem esse cão-guia, o que a gente precisa saber sobre esse mundo, sobre esse universo? Primeiro, o cão-guia, quando ele está com a guia, ele está lá com a coleirinha dele, ele está trabalhando, tá? Então, não é para brincar com o cachorro, tocar no cachorro, fazer carinho, oferecer alimento, distrair. Não, nesse momento, enquanto ele está com a coleira, ele está trabalhando. E a pessoa tem direito a entrar em qualquer ambiente com esse cachorro, mesmo que não se permita animais no ambiente, tá? Como ele é um cão-guia, ele está trabalhando, ela tem direito a entrar com o cachorro, tá? Todas as pessoas, independente da deficiência, aqui eu estou falando deficiência intelectual ou física,
ela tem direito, gente, a meia entrada no cinema, teatro, espetáculos de música, e também o acompanhante, se o acompanhante for necessário. Por exemplo, uma pessoa na cadeira de roda, ela e o acompanhante têm direito à meia entrada. Uma pessoa com deficiência visual, ela que não tem o cão-guia, ela e o acompanhante têm direito à meia entrada, tá? O que mais? Então, isso é para ajuda a garantir o quê? Que essa pessoa tenha direito a lazer, tá? E por fim, essa aqui, que é o nosso último slide, que eu acho muito importante que a gente saiba disso, tá? Os direitos da pessoa com deficiência. Aqui. Obtenção ou renovação da carteira de habilitação. Essa pessoa tem direito a ter a carteira de habilitação, com exceção da pessoa cega, claro, né? Mas reserva de assentos em lugares públicos, tá? 5% de vagas reservadas em concursos públicos também. Vocês lembram que eu mencionei para vocês a cota em empresas muito grandes? Então, essa cota vai variar de 2% a 5%, tá? Em empresas privadas, reservadas, 2% a 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiências. E aqui é algo muito interessante, tá? Para quem eu vi aqui que a maioria está lidando com pessoas que têm deficiência de locomoção, né? Elas têm algum tipo de deficiência motora. Essas pessoas têm direito de fazer aquisição de um automóvel com isenção de IPI, ICMS e IOF. Quer dizer que a pessoa com deficiência ela tem direito a comprar um carro bem mais barato. E o carro é acessível. Por isso que a gente não observa com muita frequência pessoas de cadeira de roda em ônibus. Tem toda a acessibilidade, porém, geralmente, quem tem um pouco mais de condição vai fazer a aquisição do carro, porque costuma sair pela metade do preço que um carro comum, só porque a pessoa é deficiente, ela consegue comprar esse carro muito mais barato, tá? Então, façam aí as pesquisas, auxilia muito, gente, se pensar no transporte dessa pessoa, tá? Complemento de 25% na aposentadoria por invalidez, quando o assegurado necessitar de assistência permanente. Então, exemplo, a pessoa sofreu um acidente e perdeu a perna, ou por algum motivo está com a locomoção prejudicada. Vai ter um acréscimo de 25% por invalidez, tá? Geralmente, esse acréscimo, pessoal, na aposentadoria, eu preciso solicitar judicial, tá? Eu preciso entrar com um advogado. E, além disso, essa assistência permanente são vocês. Pessoa que, por conta de alguma deficiência, precisa de um cuidador 24 horas, ela tem direito a essa assistência permanente. E se ela é aposentada, você tem como entrar judicialmente para o governo pagar isso, tá? Mas aí você precisa consultar com o seu advogado como que é o processo para assegurar esse direito. O que mais? Pessoas com deficiências não precisam declarar imposto de renda. Então, agora, nesse mês de março, elas não precisam se preocupar com isso. E benefícios de prestação continuada. Então, ela vai ter essa prestação de serviços contínua, tá? De assistência. Por exemplo, a pessoa que entra no lar do idoso, ela tem direito a ficar lá o tempo que ela achar necessário. Até ela aprender tudo que ela acha que ela pode aprender lá. E é muito bom, tá? Esse tipo de ambiente ajuda muito a pessoa a socializar. Certo, meninas? Certo. Então, o que eu falo para vocês? Ficou alguma dúvida nessa questão de deficiências? Tudo certo? Janete, Vanessa, Joana, Jussara. Então, tá bom, meninas. Ó, qualquer dúvida, me chamem, tá? Se às vezes
tímida de perguntar alguma coisa aqui, pode perguntar depois no meu WhatsApp, me mandar mensagem. Vocês sabem que eu demoro, mas eu respondo. Ah, Célia apareceu. Tudo bem, Célia? Você está sem áudio. Vani, Oi. eu estou acompanhando tudo, é porque eu estou trabalhando também, então eu estou conciliando hoje as duas coisas. Ah, não, tudo tá? bem. Não, sem Mas problema. foi um imprevisto que eu tive, mas eu estou assistindo sua aula, não preocupa não, estou anotando tudo. Ah, então tá bom. É que eu não vi seu rostinho, as meninas assim. Eu pareci já assim. É que às vezes eu tô projetando a aula, aparece só uns 5 rostinhos para mim. Aí eu gosto no final de abrir para eu tô ver escondida, né? Você tá escondidinha aí, deixa você. Não, mas foi só um imprevisto hoje, viu? Ah, então tá. Não, mas acontece. eu tô aqui anotando tudo. Ah, então tá bom. Célia, ó, Tá Adriele bom? também tá aí. E aí, Adriele, tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. Meninas, então é isso. Daqui a pouco eu mando o formulário para vocês, tá bom? Pra gente aí responder ou ver se vocês entenderam de verdade, tá bom? Tá bom, bom. Um beijão para vocês. Mantenham-se saudáveis, Beijo, meninas. Se Tavana. cuidem, tá? Com Deus. Para a gente estar todo mundo junto aí no dia da formatura, tá bom? Amém. Então tá bom, meninas. Beijo. Tchau para vocês. Beijo. Bom fim de semana. Tchau. Obrigada, tchau. Eu também. Tchau. Tchau, gente. Anilda. Tchau, professora.